de volta com mais um vídeo aí pra gente comentar sobre a expulsão da Vanessa Camargo de acordo com a edição da Globo. E eu vou ser sincero com vocês, a Globo preferiu se eximir da culpa da expulsão da Vanessa. Ficou muito claro lá, pelo que a gente viu na edição, que o Davi pediu que a Vanessa fosse expulsa. Obviamente que não dá pra gente colocar nas costas dele tudo. Tem, claro, que um contexto ali por trás, tem toda a história que eu já contei pra vocês no vídeo anterior. Só que pegou mal a maneira como a Globo fez. Pegou mal pra ela, porque o programa, querendo ou não, é um programa feito por ela. É um programa que é produzido por ela e que você colocar a responsabilidade em cima de um terceiro acaba pegando mal. Abre um precedente para que outras pessoas em outras edições façam a mesma coisa. Eu achei que a Globo poderia ter sido mais madura com relação a isso. Expulsaram a Vanessa, sim, de acordo com uma vontade de um participante. Deixaram isso nas mãos dele. Se isso vai pegar bem, eu não sei como a gente vai ter que descobrir. A gente vai ter que assistir os próximos dias, a gente vai ter que ver aí como é que vai ser a reação da internet. O público todo na internet se dividiu. Na minha opinião, aqui no canal, eu acho que quem gosta da Vanessa vai continuar gostando da Vanessa. Quem gosta do Davi vai continuar gostando do Davi. Agora, o que eu também tô achando que é muita hipocrisia, em especial lá na X.com, do povo que muitas vezes passou 50 dias reclamando da perseguição da Vanessa em cima do Davi e agora, de uma hora para outra, a Vanessa meio que virou uma santa, a Vanessa nunca fez nada pro Davi, a Vanessa nunca provocou o Davi em nada, nunca tentou isolar o Davi da casa. Eu acho que fica muito hipócrita a torcida na internet levar para esse lado. Se o Davi, de fato, vai ser o culpabilizado pelo público, a gente vai ter que descobrir num paredão que ele cair, por exemplo. Se ele cair num paredão e a porcentagem dele for muito próxima, por exemplo, de outra pessoa, for numa margem muito pequena, vocês podem ter certeza que aí o sofá não gostou. Agora, se ele for pro paredão, aí cair naquela mesma margem de sempre, ele com uma porcentagem muito baixa, o público do sofá praticamente não vai ver diferença. E sinceramente, eu não acredito que o público do sofá, que é o público que gosta, que assiste de fato o BBB apenas pelo que eles veem na televisão, vai comprar essa ideia da internet de colocar o Davi como jogo sujo, de colocar o Davi nessa posição. Porque se fosse para fazer isso, pensem comigo. Eles já teriam feito antes, porque isso não é a primeira vez que o Davi tem atitudes assim, não é a primeira vez que a gente vê o Davi se comportando desse jeito no programa. Isso só chegou a um extremo agora. A gente precisa colocar isso em perspectiva, porque tem muita gente nas redes sociais que tá querendo a cabeça do rapaz, tá querendo que ele seja o culpabilizado por tudo. Não dá pra gente fazer isso do jeito que a internet quer. Por isso que a gente precisa mesmo levar essa reflexão adiante. Como ele mesmo falou no confessionário, se fosse o contrário, se fosse ele que tivesse feito o que a Vanessa fez, como é que eles iam reagir? Será que a Vanessa ia lá e ia exigir a expulsão dele? Eu acho que faria. Ela mesma chamou ele de moleque, ela mesma falou que aquele moleque maldito vai ganhar o programa. Ela falou isso. Vocês acham que se fosse o contrário, ela não ia fazer a mesma coisa? E aí todo mundo agora estaria comemorando o fato dele ter sido expulso? Se a gente quer saber se algo é ruim ou não basta inverter a posição, basta trocar de lugar. Se fosse o Davi que tivesse feito isso e tivesse sido expulso, as pessoas iam estar comemorando, as pessoas iam achar que era injusto. Tá aí a resposta que vocês querem. Então vamos lá, dar uma olhadinha nos eventos ali dos dois Big Fones e o que a Globo mostrou na edição do programa. Teve lá o Castigo do Monstro. Eu não mostrei muito o Castigo do Monstro pra vocês, né? Mas eu achei que foi bem engraçadinho esse Castigo do Monstro. Tava lá o Matheus, tava lá o Bila, os dois ali no Castigo do Monstro. Foi muito engraçado ali.
A Pitel, inclusive, disse que ele nem com uma fênix estava aparecendo, ele estava aparecendo com uma galinha. Eu ri muito dessa cena, ri muito. E aí, pouco depois, a Alane atendeu o Big Fone. Isso foi por volta de 19 horas, mas 19h30, mas 19 horas, desculpa. Aí ela atendeu o Big Fone, machucou o joelho, né? Porque vocês estão vendo aí na imagem. E depois disso aí, o Davi foi lá e assumiu que os 2 Big Fones que tocaram na sexta-feira eram Big Fones que praticamente não tinham muita coisa. Eram Big Fones de trote. Ele assumiu isso e deixou bastante claro pro pessoal da casa que sim, era isso mesmo. Era só um Big Fone de trote mesmo. Ele assumiu a coisa dele. E aí, quando tocou um Castigo do Monstro, a Alane, do lado do Big Fone, se assustou e atendeu de novo o Big Fone, pensando que era isso. Então foi só isso aí o Big Fone. Eles estão desconfiados que tá acontecendo alguma coisa diferente. Eles estão desconfiados que há uma dinâmica diferente. Eles estão muito pensativos, estão tentando adivinhar o que é que o programa tá fazendo. E aí teve esse momento que pra mim foi interessante, de uma conversa da Pitel com a Fernanda. A Pitel, ela admitiu que ela errou em ter tirado o Bila do VIP. A Pitel falou que não tinha justificativa plausível para isso. E o Bila, ele ficou muito puto por ter sido tirado do VIP. Foi tirado do conforto. E aí, a Fernanda tava falando para ela que ela prefere ter o Bila muito mais perto dela do que perto das fadas, do que deixando ele solto, porque ele ia acabar se jogando nas fadas. O que a Fernanda, de fato, não tá errada. O Bila era capaz de fazer isso. O Bila era capaz, sim, de entrar ali na frente. O Bila, sim, era capaz de mudar de lado, porque ele fica mesmo tendendo para um lado, tendendo para o outro. O Bila funciona desse jeito. De todo, a menina não tá errada não, a Fernanda não tá errada. Aí ela aconselhou a Pitel a viver o momento dela, vai viver o seu almoço do anjo, vai viver tudo que você tá precisando viver aqui nesse programa, é o seu momento. Aí teve esse momento da Yasmin conversando com o Buda. A Yasmin falou pro Buda que é assim uma sensação diferente a pessoa sair por um paredão e a pessoa sair por uma expulsão. Aí ela disse que ficou parecendo que a Vanessa de fato precisava sair do programa. Aí depois mesmo, o Buda tava lá, né, no meio dessa conversa, as meninas estavam lá, conversando sobre a sensação que isso dá. É completamente diferente da sensação do paredão. Elas até disseram que no paredão ficou parecendo mesmo que o público queria tirar aquela pessoa, porque queria a cabeça daquela pessoa aqui fora, porque o público desejava isso. Só que para eles lá dentro, como uma expulsão, eles meio que assim não conseguem entender o que foi que levou aquele desfecho todo. Ela estava sentindo muito estranha com isso, inclusive todos eles foram dormir relativamente cedo hoje por causa disso. Aí o Bila estava conversando com eles lá, também falando sobre o Davi, também falando sobre essa situação. E eu vou ser sincero com vocês, quanto mais eles caírem em cima do Davi, quanto mais eles colocarem o Davi, mais fortalece o Davi. E foi isso que a Pitel estava falando para eles. Nessa conversa que ela estava com o Bila, nessa conversa que ela estava com o Buda, a Pitel disse que os aliados do Davi não vão se posicionar contra ele. Ela disse que os aliados dele vão seguir do lado dele, os aliados dele vão comprar o lado dele. E ela também falou, a gente não sabe o que foi que aconteceu e a gente não sabe por que que a Vanessa saiu, a gente não sabe os fatos, a gente não viu o que aconteceu. Aí o Buda tava dizendo que ele estranhou de fato que o despertador da casa hoje foi diferente, não tocou na hora que normalmente toca, e de fato foi diferente, não teve música, não teve nada. Foi um despertador, assim, aquele despertador que eles usam na central do líder. Foi só aquilo que eles usaram para despertar. E aí, a Pitel tava dizendo para eles o seguinte, a gente não pode usar esse fato contra o Davi. A gente não pode eximir a Vanessa da culpa dela, tá? Ela falou assim, um erro é um erro. Se foi uma bobeira da Vanessa ou se foi um acidente, só o Brasil vai poder julgar. Aí a Pitel ainda diz que
a Vanessa infringiu uma regra do programa e que se ela infringiu isso, ela tinha que sair. Embora ela diga que foi desnecessário essa atitude toda. E aí ela diz que se o Davi teve uma atitude muito desnecessária, quando ele cair no paredão, ele vai ser eliminado porque o Brasil vai julgar que ele estava errado. O Brasil vai dizer que ele estava errado. Aí o Bila estava dizendo que eles podem usar contra o Davi as coisas que o Buda falou lá quando ele deu a mira pro Davi, que o Davi desestabiliza as pessoas, que o Davi age de mal, que ele faz um jogo sujo, que ele age por trás dos panos e tal. Isso eles podem dizer. A Pitel aconselhou eles não usarem a Vanessa Camargo, mas eu acho que eles vão continuar usando sim a Vanessa. É o jeito deles, vocês sabem que eles funcionam desse jeito. A Pitel foi muito clara quando ela falou isso. Ela deixou bastante claro que não dá pra ficar usando a expulsão da Vanessa como uma desculpa pra ficar votando no Davi. Ela disse que isso acaba fortalecendo o Davi. Acaba fortalecendo demais, inclusive, a narrativa dele. E aí, o Davi estava conversando com a Bia e ele falou o seguinte: se eu cair no paredão e tiver um contragolpe, eu vou puxar a Cinderela, se referindo a Yasmin. E aí o Davi disse que a Yasmin queria colocar a casa no Tacunada, justamente porque a Bia era a líder naquela semana e que isso ia prejudicar todo mundo. Mas agora que ela subiu no VIP, ela nem cogita essa possibilidade. Aí o Davi também, ele insiste que ela agora precisa de um tempo de tela, que ela agora precisa ir no paredão de novo e que ela ainda precisa passar por uma nova avaliação do público, porque afinal ela foi no começo e ainda tem muito tempo desde onde ela foi até agora. A Yasmin só foi no primeiro paredão. Aí teve um outro momento que foi a Lady. Eu vou já falar desse momento pra vocês da Lady, tá? Aí vamos ver o que foi que a edição do programa passou. Vamos ver logo como é que foi que aconteceu. A Vanessa entrou no quarto, eu já mostrei isso aqui. A Vanessa tava loucona, foi até ali o fundo do quarto. A Pitel foi atrás dela. Aí a Pitel tenta segurar a Vanessa e coloca ela na cama dela. Presta atenção que ela tava na cama junto lá. Aí ela se levanta e vai em direção à cama do Davi. E ela dá uns socos na cama do Davi. Aí, tá, eu vou colocar em tela cheia para vocês verem o momento em que ela encosta no Davi. A imagem não é muito clara, tá? É a mesma imagem que nós temos, que nós mostramos para vocês. A imagem não tá nem um pouquinho clara de que ela bateu ou não no Davi. A única coisa que a gente tem certeza é o testemunho dele. Não dá pra gente também descredibilizar o testemunho dele. Por conta disso, eu tenho aqui o vídeo desse momento que eu quero mostrar pra vocês. O vídeo, tá? De como é que foi a sequência dos fatos. Vocês vão entender melhor como isso aconteceu. Vamos lá mostrar esse vídeo pra vocês. Rapidinho. Vou aqui pra vocês verem, ó. Ó. A sequência dos fatos. Vanessa entrou no quarto, 6 horas da mão. Prestem atenção neste momento aqui, ó. Vocês perceberam? Vamos de novo o momento aqui. Ó. Não está claro se isso de fato foi uma coisa pesada. Não está claro e não dá pra gente confirmar só com essas imagens. Pra mim, ficou, naquela imagem que eu mostrei pra vocês primeiro, ficou claro que ela tinha dado um soco no pé dele. Só que nessa imagem, neste ângulo que a Globo mostrou, se vocês verem, ela encosta assim no pé dele, mas não é muito claro. Talvez se eles tivessem pego a câmera, a mesma câmera que a gente viu na internet, fizesse o zoom e ampliasse, isso não restaria muita dúvida. Não ficaria muito nessa dúvida. E o Davi, ele ficou muito puto com essa situação toda, que ele mesmo foi no confessionário e ele exigiu, basicamente, que a produção agisse. Ele exigiu que a produção tomasse uma atitude. Percebam esse momento aí dele, percebam a forma como ele agiu com relação a isso. Ele praticamente exigiu que a produção tomasse uma atitude.
E aí, ó, percebam que depois que ela sai do quarto, ela vai pro quarto do líder, ela vai chorar lá no quarto do líder, ela se pergunta: o que é que eu tô fazendo aqui? O que é que eu tô fazendo nesse jogo? O que é que eu tô... por que eu tô nesse jogo? Isso não é um jogo pra mães, isso não é um jogo pra eu estar aqui, não é um jogo pra uma pessoa que tava com família e tal. Ela foi nesse discurso aí, depois chamou o Davi de moleque maldito, depois falou que esse moleque vai ganhar o prêmio. Ela tava muito descontrolada. Aí o Davi desce lá, puto da vida, entra no confessionário às 6 horas da manhã e ele diz isso aqui: eu tava dormindo no quarto e a Vanessa entrou dançando, acendendo e apagando a luz. Em seguida, ela viu que eu tava dormindo na cama e me deu um tapa na minha perna e pediu desculpas. Eu me senti invadido no momento porque eu tava dormindo, descansando. Ela me deu um tapa na perna e eu acredito que isso é falta de respeito. Se eu tivesse dado um tapa nela do jeito que ela entrou no quarto, acredito que seria agressão. Peço que vocês revejam essa situação, por favor. A edição do programa, então, nesse momento, mostra a sequência dos fatos. O Davi, puto da vida, o Matheus dizendo pra ele ter cuidado, o Matheus dizendo assim pra ele não exagerar muito nessa situação e tal. E aí ele disse que isso não ia ficar assim, que isso não ia ficar de graça. Aí quando foi meio-dia e pouco, ele dormiu, ficou acordado aí o dia inteiro. Quando foi meio-dia e pouco, ele foi chamado lá no confessionário e ele falou isso aqui. E olha, uma coisa que eu vou dizer pra vocês. Normalmente, quando tem expulsão, o diretor do programa pergunta pro participante como foi que tudo aconteceu. Dessa vez, eles não mostraram o diretor lá, que eu acho que é o Dourado, perguntando pro Davi o que foi que aconteceu. Ele com certeza, ele falou com o Davi, só que eles cortaram isso da edição do programa. Então, pega aí o que foi que o Davi falou. O Davi falou isso aqui: eu me senti agredido e provocado. Sei que ela estava fazendo para me provocar mesmo. Eu estava deitado na cama e tinha várias outras camas vazias. Ela me viu ali e veio em direção à minha cama e deu um tapa na minha perna. Sim, eu me senti agredido pela Vanessa Camargo ontem à noite e por questão desse tapa, eu quero que ela seja expulsa. A Globo mostrou toda a fala do Davi, a Globo mostrou tudo o que ele falou ali e deixou clara a sequência dos fatos. O Davi pediu que ela fosse expulsa. O Davi foi quem pediu. O Davi foi o responsável sozinho pela expulsão da Vanessa? Não foi, porque senão a produção basicamente não teria tomado essa atitude. A produção tomou a atitude de expulsar a Vanessa baseado no testemunho dele, baseado nas imagens e baseado na confirmação de que ele se sentiu agredido, que ele se sentiu invadido. Então, isso pegou tão mal para ele quanto para ela. O Davi errou em algumas coisas ali. Eu acho que ele errou em ter pedido a expulsão dela. Ele poderia ter ido pelo caminho, eu não gostei dessa atitude dela, eu não gostei da maneira como ela se comportou, não gostei disso. Peço que vocês sigam a regra do programa, peço que vocês façam o que tem que ser feito. Eu teria falado assim e deixado isso nas mãos da Globo. O Davi, ao pedir a expulsão dela, ele assume de fato uma responsabilidade e a Globo se eximiu da culpa. Ou a Globo quis dizer, agora tá aí nas mãos do Davi. Se der alguma coisa errada, cobrem lá do Davi, cobrem lá dele. Isso pegou mal pra ele. Agora, eu também vou dizer, o programa não vai expulsar a Vanessa sem eles verificarem as imagens pra isso. Mesmo aquelas imagens que a gente viu. E a expulsão da Vanessa, obviamente que dividiu a internet, né, gente? Foi ruim dos dois lados aí. E a gente aqui no Faropop, a gente tem que ponderar essa situação. Eu achei que foi ruim pra ela, achei que foi ruim pro Davi também. Foi ruim pro Davi porque ficou claro que ele fez essa pressão
para que ela fosse expulsa. E ele reafirma isso diversas vezes. Agora também foi ruim para Vanessa, porque ela deu um murro direto na cama dele, sendo que haviam outras camas lá que ela podia descarregar essa energia que ela estava sentindo. Então, quando ela se deu conta que ela tinha errado. Ela se deu conta que ela agiu de uma maneira errada. Então, se ela podia descarregar essa energia em outras camas, por que ela foi na cama do Davi? Presta atenção nesse argumento, que é aqui que mora o diabo. Porque ela poderia ter ido nas outras camas, foi na cama do Davi. E isso, de uma certa forma, não dá pra apagar, não dá pra gente reescrever. Foi o que aconteceu. A Globo só se eximiu de uma responsabilidade que ficou feio pra eles. Vamos ser sinceros, ficou muito feio. Eles não precisavam fazer isso com relação ao Davi. Porque eles abrem um precedente para que qualquer outro participante, qualquer outra edição, use do mesmo artifício que o Davi usou para acabar tirando uma pessoa do jogo por qualquer coisa mínima que aconteça lá dentro, tá? Nesse ponto aí, não tem como a gente dizer e invalidar a dor do Davi. Eu não vou invalidar a dor do Davi. Mas também eu acho que a Globo poderia ter agido de uma maneira a, pelo menos, também assumir um pouco dessa responsabilidade e não jogar tudo nas costas dele. Porque fica feio a maneira como isso aconteceu, né? Ficou ruim para os dois lados. No caso do Davi, eu não acredito que a torcida que ele tenha vá mudar de lado agora, vá deixar ele de lado e que ele vá perder todo o favoritismo que ele tem. Agora, obviamente, a gente também tem que medir como é que o Sofá recebeu isso aí. E a gente só vai poder medir isso quando o Davi cair no paredão. E aí a gente vai descobrir. Aí quando eles chamaram a Vanessa lá no confessionário, a Vanessa não ofereceu nenhuma resistência com relação a isso. E foi aí que nós ouvimos a voz do diretor. Então foi isso aqui que a direção da Globo lá do BBB decidiu. Recebemos uma denúncia de agressão pelo Davi após a festa que você deu um tapa nele enquanto ele estava dormindo e ele se sentiu agredido por este tapa. Por conta desse tapa, dessa agressão e dessa denúncia dele, você vai ter que deixar o Big Brother. Então ela ficou chocada com essa informação. Ela aparentemente não lembra o que foi que ela fez. Pela cara dela, ela não lembra disso. Depois ela chorou e aí sim ela foi embora do BBB em choque, porque ela realmente não tinha entendido o que tinha acontecido, o que tinha levado à expulsão dele. E aí, pouco tempo depois, eles fizeram o anúncio oficial para casa e tal. Então, esse momento aí eu já falei para vocês no outro vídeo. Só tô esclarecendo aqui porque ficou muito, mas muito claro que a Globo quis jogar a responsabilidade em cima do Davi. E isso pode ser perigoso tanto pro Davi quanto para a própria Globo. E aí a gente agora vai ter que ver qual vai ser o impacto disso. Teve um outro momento que eu não cheguei a falar, que foi esse momento da Lady falando lá que o Davi foi falso com a Vanessa porque ela deu uma faculdade pra ele. Não, ela não deu faculdade pro Davi, gente, ela não deu. Ela chamou o Davi para participar da dinâmica com ela e com a Denisiane. Se ela fez isso com a intenção dela em fazer isso, isso aí é só com a Vanessa. Isso não tem nada a ver com o Davi, isso não tem nada a ver com o resto da casa, muito menos com a Lady. Se a Vanessa quis chamar o Davi porque ela quis, e olha que ela estava no auge da perseguição que ela estava fazendo ao Davi, então ela quis fazer porque ela quis. E o Davi, junto com a Denisiane e ela, ganharam a bolsa de estudos. Pronto, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Davi não vai perder o favoritismo, o Davi não vai perder a bolsa que ele ganhou, o Davi não vai perder as coisas que ele tem só por causa da expulsão da Vanessa. Isso não vai acontecer e não é falsidade da parte dele. Ele também conquistou isso ao participar da dinâmica. Parece que do jeito que ela fala, a Vanessa tirou R$1 milhão e deu na mão dele e pagou a faculdade dele. Não foi isso que aconteceu, tá? Não foi isso que aconteceu. E aí, ela espalhou essa narrativa lá pelos quartos, espalhou essa narrativa pela casa. Foi realmente muito chato a maneira como a gente viu, a forma como eles estão conduzindo isso lá dentro da casa, querendo culpar o rapaz também pelos seus problemas. E o programa na Globo se encerrou com essa imagem dela, chorando e indo embora. Eu acho que eles quiseram, de uma certa forma, pegar o impacto dessa situação, né? Porque a Vanessa, logo depois,
Se vocês verem, eu vou colocar aqui em tela cheia para vocês, quando ela foi vista no aeroporto, já depois de ter sido expulsa do programa, vocês percebem pelo olhar dela que ela estava, assim, envergonhada com a situação. Vocês percebem que ela desvia o olhar, que colocou esse suéter em cima com esse capuz aí e essa máscara de proteção para ninguém reconhecê-la no aeroporto, porque ela estava envergonhada com essa situação. E de fato, a Vanessa tem motivos para se envergonhar por causa disso, porque ela passou 50 dias atormentando o Davi, 50 dias perseguindo. 50 dias, gente, pelo amor de Deus, é muita coisa. Ele aguentou também muita coisa para chegar nesse extremo. E eu falei para vocês diversas vezes que o desfecho dessa situação seria exatamente algo nesse tipo. Ele não ia, essa situação ia caminhando para isso. Isso ia chegar desse jeito, isso ia chegar em algum extremo. E aí teve esse outro momento aqui, que foi justamente o momento que a Yasmin e a Lady estavam conversando. A Lady disse pro Davi que ele não... pra Yasmin, desculpa, que o Davi ficou sentido com as coisas que ela falou pra ele sobre a Vanessa e que o Davi não vai comprar uma briga com a Yasmin. Aí ela falou a Yasmin perguntou por que você acha disso e tal. Aí a Lady fala, por causa da Vanessa. Eu acho que ele ficou sentido pelas coisas que eu falei lá embaixo pra ele. E aí a Lady meio que deu a ideia de que ela intimidou o Davi, de que foi de uma maneira, ele se sentiu intimidado por ela. Não foi. Tanto que ele falou que ele vai puxar sim a Vanessa, a Yasmin, se ele puder. Aí a Yasmin falou uma coisa interessante aqui sobre o que levou toda essa confusão e a esse estresse dentro da casa. Ela colocou a culpa nas fadas, ela colocou a culpa na Alane, ela falou que ela só queria que as fadas não tivessem levado a situação a esse extremo como eles levaram. Ela disse que não queria que a situação chegasse a esse extremo, porque ela agora vai jogar, vai fazer o jogo que ela quer. Ela falou isso aqui. A única coisa que eu quero é que elas tenham plena consciência que essa briga de estalecas não teriam começado se fosse só por elas. Agora que não tem mais a Vanessa para tentar me fazer pensar com coerência, tirar o meu lado bom, eu vou pensar no jogo. Então foi isso que aconteceu, tá? A Yasmin, de fato, tá ali, agora ela vai jogar, ela tá com o ranço do Davi, ela agora vai jogar toda a carga que ela tem pra cima do Davi, e agora vocês vão ver uma nova rivalidade nascendo dentro desse jogo. E é isso que a gente vai ver. Aí teve outro momento, isso já foi um pouquinho antes de eu começar a gravação desse vídeo aqui, que o Buda estava dizendo que ele já estava se conformando e entendendo que a Vanessa também tem as responsabilidades dela nesse acontecimento, mas que, obviamente, o Davi usou isso como uma forma de eliminar um adversário forte. E aí, eu jogo essa pergunta pra vocês. Mas se fosse o Buda que estivesse no lugar dele, vocês acham que o Buda não faria a mesma coisa? Aliás, qualquer um que estivesse nessa situação faria a mesma coisa. Qualquer um agiria desse jeito. Qualquer um tomaria uma atitude dessa. Tá na regra do jogo, não é proibido. Agora, é um precedente perigoso. Lá na frente, isso pode ser um problema pra ele mesmo. Mas é o que eu vou falar pra vocês. Ele vai ter que assumir a responsabilidade dos atos dele. Se foi ele e ele foi responsabilizado pela expulsão da Vanessa, agora ele tem esse peso nas costas que ele vai ter que lidar. Se ele vai conseguir lidar ou não com isso, a gente vai descobrir nos próximos dias. E aí a Pitel até falou uma coisa aqui também interessante. Ela falou assim, tem coisas que acabam fortalecendo o Davi no jogo, como ele ser citado no discurso de eliminação do Rodriguinho, por exemplo. Ela falou assim, que muita coisa que acontece lá dentro fortalece ele e ele continua com essa banca. Tipo, citar ele no discurso de eliminação do Rodriguinho. Aí ela mesmo ficou dizendo, não é possível que ninguém esteja vendo as atitudes do Davi, porque parece que eles estão dando um murro em ponta de faca. Sabe por que ele parece que eles estão dando murro em ponta de faca? Porque eles continuam inflamando a narrativa do Davi. Eles continuam excluindo o cara da casa. Continuam colocando ele como alvo preferencial, como alvo, como voto. Assim, nunca mudou essas coisas. Então,
É por isso que o Davi se tornou o favorito. E essa rivalidade que ele tinha com a Vanessa vai se transferir para Yasmin, vai se transferir para outras pessoas ali e vai continuar desse jeito. O Davi vai continuar sendo apontado. Se a Vanessa vai ter algum efeito sobre o público, a gente vai descobrir no paredão que o Davi cair. E é o que a gente vai ver amanhã. Aí o Buda também falou uma coisa interessante, que ele falou assim, ele respondendo para Pitel. É algo que você mesma diz. O que é meu tem que ser meu. Se o Davi está reservado para ganhar isso aqui, tá de boa. Lá fora eu vou fazer o meu corre também e correr atrás desse sonho. Nunca projetei no meu horizonte de expectativas ser campeão do BBB, porque é uma coisa que eu não posso controlar e não depende de mim. Depende do público, da narrativa e de muitas coisas que não estão no meu poder de decisão. Então, eles já entenderam que se o Davi for e voltar do paredão diversas vezes, é porque o público comprou o Davi, é porque o público quer o Davi campeão. E por falar no homem, né, ele atendeu o último Big Fone de trote aí do dia, quando todo mundo tava dormindo e praticamente ninguém deu importância. A Pitel até perguntou o que é isso que a direção do programa tá fazendo com eles, que a direção do programa tá querendo colocar, deixar eles doidos lá, que a direção do programa tá fazendo isso pra zoar com eles. E de fato, a produção tá mesmo fazendo isso pra dar uma zoada com eles. A produção tá agindo de maneira a dar essa zoada em cima deles. Mas, como o Tadeu falou, amanhã, às 17h20, o Big Fone vai tocar pra valer. E dessa vez vai ser pra colocar uma pessoa no paredão. E aí a gente vai ter que ver como é que as coisas vão acontecer. É quase certo que o Davi vai parar no paredão. Isso é mais do que certo. Seja pela indicação direta do Buda, seja pelos votos da casa, seja porque ele vai atender o Big Fone e acabar se colocando no paredão. Qualquer uma dessas três alternativas aí vai acabar acontecendo. O Davi vai acabar parando no paredão. Eles já estavam discutindo como é que vai ser o paredão e eles chegaram à conclusão que esse paredão vai acabar sendo o Davi, a Bia e a Alane. Eles querem colocar as três fadas para eliminar uma delas. Pelo que a ideia que a Fernanda deu, a Bia e a Alane vão juntar as torcidas e vão conseguir eliminar o Davi. E aí vai ser legal quando o Davi voltar desse paredão e uma Alane ou uma Bia serem eliminadas. O que será que eles vão pensar? O que será? Será que vocês acham que eles vão acreditar que o Davi é favorito? Será que eles vão acreditar que foi por questões da Alane ou questões da Bia? Eles vão arrumar desculpa como eles sempre arrumam. Então amanhã, depois lá do Big Fone, tem vídeo aqui no canal pra gente comentar aí como é que foi essa madrugada, comentar aí a repercussão de tudo. E claro, da gente também falar aí se a Vanessa vai se pronunciar ou não sobre o que aconteceu. Amanhã a gente tá de volta. Beijo pra vocês, tchau, tchau.